Acompanhamos o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e também Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso. Fábio Piperno, retomando a conversa aqui sobre o que foi dito e o que foi definido, então, a gente já percebe que haverá uma limitação em relação às despesas discricionárias. Agora, se o valor cair, aí a gente precisa conversar. Se o valor sobe, aí provavelmente eles também aliem ao aumento desse valor. Mas você acha que dá para aumentar a transparência e principalmente aumentar a rastreabilidade, como menciona o presidente do Supremo? Porque ele falou, olha, a questão do valor do montante, isso vai ser definido agora numa discussão entre o Executivo e o Legislativo. Agora, a rastreabilidade, isso sim foi ou será solucionado. Ou seja, ele fez uma ponderação que deixa muito claro que existe uma fronteira. Questões que têm que ser resolvidas entre os políticos e outras que vão ter que ficar circunscritas aos limites da lei. Por exemplo, essa questão essencial da rastreabilidade. É indecente, de fato, que uma emenda ela indique recurso, não sabe para quem, qual o destino, o porquê das coisas. Tem que ter uma razão, tem que ter um porquê. E o Executivo erra nisso aí também. O Executivo, quando indica obras, enfim, privilegia esse ou aquele político mais próximo, ele está errando também. Então, tem que haver, sim, uma justificativa. Nisso, está absolutamente correto. Agora, é muito interessante que o Brasil é cheio de remendos. Então, pelo que eu entendi, de tudo isso que saiu dessa reunião, nós vamos ter um Brasil presidencialista e um Brasil semi-parlamentarista. Né? Um Brasil que vai resolver algumas coisas no âmbito do parlamento, mas, ao mesmo tempo, podando a própria autonomia desse parlamento, porque ele vai poder indicar, mas em muitas coisas que ou já estão, né, em execução, obras inacabadas, por exemplo, ou então projetos indicados aí pelo governo que tenham lá um determinado fim que seja justificável, né? Então, eu também gostaria de ouvir depois o presidente Lira, porque assim, eu fico muito desconfiado que, ao término de tudo isso, essa reunião tenha gerado essa união, esse acordo amplo, geral e restrito entre todos esses entes. Até porque tem uma parte para ser finalizada ainda, né? Claro. Inclusive, o Executivo e o Legislativo têm 10 dias para apresentar as propostas, então, agora, de que maneira que eles vão organizar essa distribuição. Havia ali a possibilidade, por exemplo, e o interesse do governo federal e do Planalto de apresentarem uma proposta de que as emendas fossem vinculadas a obras, a projetos já estabelecidos de interesse nacional. Parte disso ficou, mas os parlamentares eles estavam reclamando, porque eles queriam ter a liberdade de poder encaminhar essas emendas parlamentares de acordo com aquilo que eles achassem que fosse de interesse também dos seus redutos. Então, provavelmente isso aconteça nas emendas individuais, né, Zé Maria Trindade? Agora, quando a gente fala das emendas de bancada e das emendas de comissão, pelo menos nas palavras ali do presidente do Supremo Tribunal Federal, ficou claro que haverá uma destinação específica, obras de interesse nacional, estruturantes e etc. Ou seja, não passaria mais por vontades individuais, teriam que ser a comissão enviando isso a partir de um projeto que seja do interesse nacional. Mas a gente vai precisar esperar esses 10 dias para que esses limites sejam realmente apresentados depois de um acordo finalizado. E, enquanto isso, e a gente imagina, porque foi dito ali pelo presidente do Supremo Tribunal Federal também, a determinação do ministro Flávio Dino com a chancela do plenário continua valendo, ou seja, há ainda a suspensão até que tudo seja colocado sobre a mesa. Fala, Zé. A palavrinha prioritariamente destrói um pouco e desmonta esta obrigatoriedade de se investir em obras inacabadas e decisões do governo. Hoje já existe um acordo muito bom, que as emendas parlamentares em 40% são indicadas na área de saúde, né? Os deputados aceitam até porque a área de saúde é muito ampla, se pode construir UPAs, né? O deputado não se preocupa em administrar, contratar ou gerir, né? O negócio dele é construir e mandar uma empreiteira com a obra, construir UPAs e tal, ou mesmo reformar hospitais e assim por diante. Até o presidente do Supremo está preocupado com esta pulverização, dizendo ali, na fala dele, né, de que as emendas parlamentares impedem o governo central de ter uma grande obra, de ter um grande projeto.
Resumindo, os grandões daqui da República se reuniram e decidiram mudar ali alguns aspectos e dar mais transparência na aplicação das emendas à Constituição. Agora, eles, os grandões, terão que aprovar isso no Congresso. Trata-se de uma emenda à Constituição, não se aprova emenda do dia para a noite, muito menos ser um acordo, ser um consenso muito grande. Existem vários pegas ali que alguns parlamentares vão concordar, mas outros seguramente não, ou seja, ainda não está resolvida a questão como eles imaginam que saíram do Supremo Tribunal Federal. É um recuo do Congresso Nacional em aceitar essa proposta, muda as emendas parlamentares e principalmente essas emendas do orçamento secreto, as emendas das comissões permanentes. Fala, Gani. Olha, do jeito que foi costurado este acordo, tem 2 pontos. Bom, primeiro que traz, de fato, mais transparência ao orçamento público por hora, porque você tem uma destinação clara do recurso e uma rastreabilidade. Claro, se tudo isso for colocado em prática com os devidos mecanismos de controle. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é que este acordo, do jeito que ele está, beneficia o governo federal. Veja, nas emendas PIX, que estão dentro das emendas individuais, a prioridade será para projetos nacionais ou regionais. Então, de alguma maneira, essa emenda pode ir para uma obra do governo federal. Se a gente for para a emenda de bancada, então a bancada do Sudeste... Agora, se entrar a emenda regional, também poderia contemplar, por exemplo, poderia, de governos estaduais. Poderia, né? Agora, de alguma forma, antes, o parlamentar ele tinha total liberdade. Agora, já há uma possibilidade de ir para o governo federal. Segundo ponto, nas emendas de bancada, aí projetos estruturantes, né? E que me parecem são projetos mais grandiosos, também vinculados ao governo federal. E, por fim, as emendas de comissão, novamente, né? Projetos regionais, aí, claro, governo estadual, eventualmente municipal, uma grande obra, mas também governo federal. Então, do jeito que foi costurado, eu vejo. Traz transparência de fato, mas também beneficia politicamente o governo federal. Eu queria só trazer uma observação, né, que o que eu percebi que foi a grande preocupação nessa conversa é tirar a individualidade das emendas de comissão e de bancada e manter essa individualidade naquelas emendas que já são, como o próprio nome diz, as individuais. E no caso das emendas PIX, ter um controle maior do Tribunal de Contas da União, de onde saiu, por que saiu e para onde vai, ou seja, trazendo então essa rastreabilidade. Agora, no caso das emendas de comissão, é realmente ter uma emenda que represente a comissão e que vá para algo estruturante, de interesse nacional ou regional, tirando então dentro da comissão possíveis individualidades, ou seja, envios de pessoas que integram essa comissão, mas que podiam contemplar apenas os seus próprios interesses e não algo que fosse um pouco mais abrangente. E que ocorria exatamente isso. O problema das emendas de comissão tinha muito desvio para parlamentar usar individualmente. Fala, Zé, você acha que é isso mesmo? É isso mesmo. Só o dia a dia, como funciona. As emendas regionais de bancada, elas são para os estados, né? Então, eu vi, por exemplo, que o Arnaldo Jardim, que é o coordenador da bancada de São Paulo, reúne todos os deputados e senadores, ouve o governador, e aí, onde vocês querem? E aí eles votam. Nós queremos a bancada de São Paulo, entendeu que é preciso reformular o Rodoanel, por exemplo. Durante muito tempo, esta era a emenda de bancada de São Paulo, o Rodoanel. Eu não sei, agora não me lembro de qual é a prioridade. Então, é assim que funciona essa emenda de bancada. Agora, a emenda de comissão passa pelo presidente da Câmara e líderes. É ali que mora o perigo, assim como as emendas PIX, que terão que apresentar projeto. A emenda PIX não precisava de projeto, agora terá que apresentar um projeto mínimo. Muito bem observado.